Hoje na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, nós vamos estar concentrando a nossa atenção em algumas dimensões da igreja, do que significa ser igreja, do que significa ser povo de Deus. Então vamos lá. Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 11 ao versículo de número 18. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo, apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Amados, uma das dimensões que as pessoas mais se interessam na igreja é a dimensão da fé. Todo mundo gostaria de aumentar a sua fé. Aliás, fé é um assunto que é muito recorrente nas igrejas. Fala-se muito em fé. Aliás, as igrejas que são consideradas igrejas fortes são igrejas que buscam aumentar a fé do povo. Então a questão relacionada à fé é uma questão que interessa a todos nós. Queremos aumentar a nossa fé. Queremos ser um povo de fé. Achamos que se obtivermos fé, nós estaremos mais próximos do coração de Deus. Agora, não basta ter fé. É óbvio que não adianta a gente ter fé pela fé. Porque se a gente for estudar a história da igreja, ter fé simplesmente não é suficiente para termos uma vida cristã. Por quê? Porque na igreja cristã, algumas pessoas tiveram muita fé, mas a fé que essas pessoas tiveram não lhes ajudou em nada. Por exemplo, houve períodos de muita fé entre os cristãos, mas a fé que as pessoas tinham era uma fé que matava. Houve na Igreja Católica fé no período que foi chamado período da Inquisição, e a fé que aconteceu no período da Inquisição era uma fé perversa, colocava as pessoas na fogueira. Houve fé, e eu não posso discutir que não tenha havido fé, em várias expressões que foram preconceituosas, que foram racistas, e tinham fé. Pessoas que tinham muita fé em Deus, mas em nome desta fé faziam coisas horríveis e coisas ruins. Então, não adianta ter fé, não é esse o nosso desafio. O nosso maior desafio é sabermos que tipo de fé, que tipo de exercício de fé nós vamos praticar. Então, a pessoa diz assim, olha, ele tem muita fé. Tudo bem, isso não me impressiona. Porque a pergunta não é, você tem fé? A pergunta é, que tipo de fé você tem? Essa é a pergunta. A questão não é, eu vou aumentar a minha fé. A questão é, como é que eu vou refinar? Como é que eu vou ajustar minha fé à palavra de Deus? Porque é possível que você tenha fé, mas a sua fé esteja sendo mal gasta. É possível que você tenha fé, mas a sua fé está direcionada num rumo errado. É possível que você diga assim, eu tenho fé, mas a sua fé esteja sendo equivocada. Ora, eu sei de muitas pessoas que adoram ídolos e têm fé nos ídolos. Tem muitas pessoas que têm medo de amuletos, confiam em colares que colocam no pescoço, acreditam piamente, cristal que ele carrega como chaveiro dentro do bolso que dá fé, ou numa medalhinha que ele beija. A pessoa tem fé, mas é esse o tipo de fé que nós queremos? É assim que nós queremos exercitar a fé? Se nós formos observar, o apóstolo Paulo está querendo corrigir aos crentes da Galácia, quando ele escreveu a sua carta aos Gálatas, para que a fé que essas pessoas tinham fosse uma fé bíblica. E ele fala de algumas dimensões
que o povo estava exercitando da fé, mas a fé que eles exercitavam estava equivocada, era errada, era feia, estava trazendo prejuízo para o cristianismo, que era uma fé legalista, fundamentalista, era uma fé bitolada. O povo estava querendo trazer a lei judaica para dentro do cristianismo e forçar cristãos que eram de outras tradições e de outras culturas a viverem a cultura judaica. E o apóstolo Paulo disse, não, se a gente canalizar a nossa fé para esse lugar aí, vai dar tudo errado. Não é assim que a gente quer. Então, às vezes, eu olho a igreja evangélica nesse país e os rumos que a igreja evangélica está tomando, e eu fico pensando comigo mesmo, se a gente quiser ir para esse caminho, se a gente quiser ir nessa direção aí, isso vai dar errado, mais cedo ou mais tarde. Porque você vê hoje a igreja evangélica é tão supersticiosa como são as pessoas que não têm conhecimento nenhum da Bíblia. As pessoas hoje têm medo de demônios, têm medo de maldição, têm medo de macumbaria, têm medo de despacho. As pessoas vivem atormentadas, com medo até de olho gordo, têm medo até de praga, de sentença. Uma pessoa diz assim, eu tô achando que você tá assim, meio pálido. Vira essa boca, tá amarrado, eu rejeito. Como se essas coisas pegassem na gente, sabe? Como se a gente, porque o outro falou, esse negócio pega. E a gente morre de medo e vive atormentado. Esse é o tipo de fé que nós queremos. É assim que nós queremos caminhar na nossa vida cristã. É assim que nós queremos conduzir a nossa história de vida. Então o apóstolo Paulo, ele mostra alguns defeitos da igreja cristã que eles estavam tendo naquela época. Então vamos ver que eu quero mostrar aqui rapidamente para vocês os defeitos e as dificuldades que eles tinham. Primeiro, versículo de número 12. Eles tinham uma fé aparente. Eles tinham uma fé que era na aparência. Era uma fé exterior. Era uma fé não de convicção interior. Era uma fé de aparência exterior. E isso ele diz no versículo de número 12. A fé que essas pessoas estavam exercitando era para causar boa impressão exteriormente. Era uma fé que era muito mais para inglês ver do que era uma fé direcionada a Deus. Era uma fé de ostentação. Era uma fé que gerava vaidades. Era uma fé que gerava o quê? Orgulho. As pessoas se sentiam orgulhosas de manifestar aquela fé. E Jesus diz isso, que há uma fé assim. Ao invés deles serem discretos, eles são vaidosos. Ao invés de serem discretos, eles gostam de se mostrar, eles gostam de aparecer. Existe uma fé assim, uma fé que é da soberba, é a fé da vaidade. E que Jesus corrigiu isso já no Sermão da Montanha. E o apóstolo São Paulo diz que eles estavam fazendo exatamente isso aqui no versículo 12. Vocês desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem. Agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Era uma fé de conveniências. Era uma fé que mostrava exteriormente e que impressionava os outros. E que era, não é, uma fé de quem é melhor, quem é o mais crente, quem é o mais espiritual, quem é o que ora mais, quem é o que tem mais domínio sobre demônios, quem é o que fala com Deus mais de perto. E Paulo diz assim, olha, isso não é nosso, isso não é cristianismo. E é interessante que Paulo fala isso aqui no versículo de número 12, porque ele se lembrou do Sermão da Montanha. Porque ele se lembrou que Jesus, quando disse que a gente fosse exercitar a nossa fé, uma característica do cristão verdadeiro é que ele seja discreto. Então quando você for orar, entra no quarto e tranca a porta. E não fique orando para os outros verem. Não fique orando para os outros acharem você muito espiritual e dizerem, como ele ora. Não, quando você for jejuar, você não jejue para que os outros fiquem impressionados como você é uma pessoa que leva as coisas de Deus a sério. Não faça isso. Quando você for jejuar, tome cuidado, lave o rosto. Porque o jejum deixa a gente com o rosto abatido, então você lava o rosto para despertar e ninguém perceber que você está jejuando. E não vá para a rádio e diga assim, olha, o pastor está jejuando durante 30 dias e as orações do pastor estão sendo agora de intercessão e mande os seus pedidos de oração. Não faça isso.
Pastor, quando você for orar, você não diga para ninguém. E ninguém da rádio pode saber que você está jejuando. É entre você e Deus. Não faça propaganda. E não queira crescer em cima do seu jejum. Quando você for dar esmolas, seja discreto. Não saiba a mão esquerda o que fez a direita. Não fique alardeando. Olha, eu dei. Vocês estão sabendo. Aqui vai o meu dízimo, hein, pessoal? Olha aqui, grande bênção de Deus. Aleluia. Olha, eu sou fiel, hein? Estou sendo fiel. Não faça isso. E pastores também não usem o dízimo dos irmãos para dizer, olha, eu quero aqui agradecer o irmão fulano de tal, que nesses últimos anos foi quem mais contribuiu com a nossa igreja. Vamos dar uma salva de palmas para ele? Não faça isso. Porque a característica da nossa fé é sermos discretos. Então, não deixe o seu cabelo ficar comprido e ponha num coque para você impressionar os outros. Não vá se circuncidar, porque isso é uma religiosidade da aparência. Isto é uma fé que acontece apenas na aparência. E o que nós queremos não é impressionar os homens. O que nós queremos é ser íntimos de Deus. Se as pessoas não nos verem, se as pessoas não notarem, se as pessoas não nos aplaudirem, porque nós somos muito espirituais, não tem problema nenhum, porque nós não estamos fazendo isso para as pessoas, nós estamos fazendo para Deus. E é Deus quem vê. E Deus vê no secreto. Deus percebe aquilo que a gente faz discretamente e não com alardes. Então, a primeira característica da fé bíblica e não da religiosidade é que nós sejamos pessoas discretas e que a nossa espiritualidade não vise impressionar os outros. Aliás, quanto menos você falar do seu próprio avanço espiritual, melhor será para você. Melhor é você falar que você é carente, necessitado, salvo pela graça, pecador que só está de pé porque a graça de Deus me sustenta. É assim que eu me vejo. Não sou melhor que ninguém. Aleluia. Graças a Deus. Então, não se glorie, não se exalte e nem use a sua espiritualidade para impressionar ninguém. Amém? Segundo, cuidado para não exercitar uma fé seletiva. Uma religiosidade que é seletiva. O que é seletiva? É a gente escolher aquilo que nos agrada. Veja no versículo de número 13 que ele diz isso. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. A fé, quando ela é seletiva, ela escolhe aquilo que a gente é mais forte para a gente dar carão e pito nos outros. Então eu, por exemplo, é fácil para mim vir aqui e dizer assim, meus queridos irmãos, vocês que são viciados em cigarro, vocês são pecadores vis que vão para o inferno, seus tabagistas viciados em nicotina. Isso é fácil falar. Por quê? Porque eu não sou viciado, eu detesto cigarro. Se eu não fosse crente, se eu não fosse cristão, eu jamais tocaria em cigarro. Eu detesto a fumaça de cigarro perto de mim. Você quer me ver chateado? É estar numa fila e uma pessoa na minha frente fumando. Eu estar num restaurante e uma pessoa perto de mim fumar. Eu estar dentro de um ambiente fechado e uma pessoa fumar. Então, para mim, é muito fácil combater quem fuma. O judeu que é circuncidado, é fácil para ele dizer que os não circuncidados estão descumprindo a lei. Então a gente seleciona aquilo que a gente é forte e bate nos outros. Só que cada vez que eu elejo uma coisa que eu sou forte, eu estou varrendo para debaixo do tapete coisas que eu sou fraco. E aí é interessante que as coisas que a gente é fraco, a gente não gosta muito de falar nelas. Nas coisas em que a gente luta com dificuldade, a gente diz assim, não, vamos mudar de assunto, eu vou pregar sobre outras coisas. É a história daquele evangelista que foi na igreja pregar, e o pastor, antes do evangelista pregar, o pastor levou ele no gabinete pastoral e disse, olha, você vai pregar hoje na igreja, mas eu queria te pedir uma coisa. Não fala de baralho não, porque tem um grupo de baralho aqui na igreja, e são as pessoas mais ricas da igreja, e se você for falar contra baralho, eles vão se magoar. O evangelista disse, não, tudo bem, não falo de baralho. Deu outra coisa. Não fala também de jogo do bicho, não, porque tem um maior dizimista aqui da igreja, é dono de uma banca de jogo de bicho, e fica mal a gente falar sobre uma coisa assim, de uma pessoa que está contribuindo com a obra de Deus. Não vou falar também, tá bom, eu não ia nem falar sobre isso. Outra coisa, não fala de maçonaria não, porque tem um grupo aqui da igreja que faz parte dos maçons. Se você for lá falar de maçonaria, pega mal. E aí foi dizendo as coisas que o evangelista não podia falar na igreja. Aí chegou uma hora, o evangelista disse assim, eu vou pregar contra quê? Aí o pastor coçou a cabeça e disse assim, prega contra judeu, não tem nenhum na igreja.
Então é fácil para alguém que é bom numa coisa combater o outro, xingar o outro, exigir do outro na área em que você é forte. Agora, é difícil a gente olhar para o outro e dizer assim: eu também careço da graça, eu também preciso da misericórdia de Deus. Porque você tem fraquezas nessa área, mas eu tenho outras. E todos nós temos fraquezas em alguma área. Todos nós temos pontos vulneráveis em alguma área. E a humildade é a gente reconhecer que eu não posso apontar o dedo para o outro numa área em que eu sou forte, se eu estou escondendo as áreas em que eu sou fraco. Humildade é reconhecer a minha fraqueza e dizer assim: eu não posso ser rígido, eu não posso ser exigente, eu não posso ser uma pessoa intolerante, porque Deus não é intolerante comigo. Deus não me trata assim. Deus não me trata com intolerância nas áreas em que eu sou fraco. Ora, se eu estou pedindo que Deus seja compreensivo comigo nas áreas em que eu sou fraco, eu tenho o dever de ser para com os outros compreensível também, e não exigir dos outros algo que eu não tenho. Então o apóstolo Paulo diz que os crentes entraram na igreja da Galácia e eram crentes de origem judaica, crentes de origem farisaica que tinham se convertido, e para eles era fácil exigir de alguns crentes que se circuncidassem, porque eles já eram circuncidados. Mas só que eles não estavam exigindo outras dimensões da lei em que eles eram fracos. E o apóstolo Paulo diz assim: nós não podemos ser seletivos com a lei. Nós não podemos ser seletivos com os mandamentos. Nós não podemos exigir algumas coisas mais do que exigimos outras. Nós temos que ser coerentes com aquilo que a gente vive. Terceiro, nós não queremos uma fé que seja controladora do outro, manipuladora. Nós não queremos fé que manipule, fé como instrumento de manipulação. Veja na última parte do versículo de número 13, que o apóstolo Paulo diz assim, versículo 13, Gálatas 6:13. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quer dizer, eles estão exigindo uma espiritualidade de vocês, mas é por benefício próprio deles. Olha que coisa interessante. Você promove uma fé entre as pessoas, mas a fé que você está promovendo entre as pessoas não é para o benefício da pessoa que vai exercer fé. É uma fé que vai beneficiar a mim, que estou promovendo fé no seu coração. Então, quando a fé serve para manipular as pessoas em benefício daquele que ensina sobre fé, esta fé não é bíblica. Nós não queremos esse tipo de fé, porque havia algumas pessoas naquela época que estavam querendo fomentar entre os crentes uma dimensão de fé, mas na verdade eles estavam querendo, não era que as pessoas crescessem, fossem mais maduras. Eles estavam querendo era se gloriarem, era saírem por aí dizendo: olha, eu consigo, eu tenho uma congregação de pessoas maravilhosas, os milagres, etc. Às vezes eu ouço pastores tomando milagres na televisão, ou no rádio, ou nas próprias igrejas. Aí eu fico pensando assim: o que ele está, na verdade, objetivando com isso? Este testemunho objetiva exatamente o quê? É o benefício da pessoa ou é um testemunho que vai beneficiar a instituição? O que nós estamos visando com isso aqui? Qual é o objetivo disso aqui? É trazer glória ao nome do Senhor ou é arrecadar mais? Por que é que eu estou ensinando fé para as pessoas? Para que as pessoas possam aumentar a arrecadação da igreja ou para que as pessoas possam ser mais íntegras e verdadeiras na presença de Deus? Veja que Paulo diz aqui no versículo de número 13. Querem, a última parte do versículo, no entanto que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês, a fim de lucrarem com aquilo que vocês estão exercitando, a fim de serem beneficiados com a fé que vocês estão exercitando. Porque havia um grupo de fariseus que estava querendo lucrar, capitalizar, estava querendo crescer em cima das pessoas, e as pessoas não percebiam que eles estavam sendo, na verdade, um joguete em nome de uma liderança que só objetivava crescer, ficar rica. Então, às vezes eu fico preocupado com as pessoas não perceberem que elas estão sendo usadas, estão sendo manipuladas. Vamos em frente, porque eu quero falar sobre a verdadeira fé. 3 dimensões de fé que eu falei que nós não queremos. Quando a fé é exterior e é de vaidade. Segundo, quando a fé é seletiva. E terceiro, quando a fé traz para as pessoas um mecanismo de poder e de manipulação para que uns líderes poucos lucrem.
A verdadeira fé bíblica é uma admissão, é quando nós admitimos que os méritos não são nossos. Isso é uma dimensão que nós chamamos de graça. Graça não é apenas um dom que Deus nos dá, um presente gratuito que Deus nos dá. Graça é também uma atitude que Deus gera dentro de nós. E que atitude é essa? Versículo de número 14. O apóstolo Paulo diz que atitude é essa? É uma atitude de reconhecimento de que os nossos méritos não são nossos. Versículo de número 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz. Quanto a mim, eu não vou me gloriar em outra coisa, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Qual é a primeira dimensão de uma verdadeira fé? É quando nós nos esvaziamos da empáfia, de uma religião de conquista, de uma religião de méritos. Nós nos esvaziamos de uma religião em que nós subimos, crescemos pelo nosso próprio esforço. Graça é um reconhecimento que eu não tenho glória em mim mesmo, nada do que eu possa me gloriar, eu não tenho do que me gabar. E nós não temos nada do que nos gabar, nada, não tem nada que nós possamos dar tapinhas nos nossos ombros e nas nossas próprias costas, nada. A única coisa que nós podemos dizer e pregar aqui é que estamos onde estamos pela graça. Foi apenas a graça do Senhor Jesus Cristo que nos trouxe até aqui. Vejam que eu estou dizendo para vocês que a mensagem da cruz não produz em nós soberba. A mensagem da cruz me convida a seguir os passos de Cristo crucificado. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias, depois venha e siga-me. Há uma mensagem da cruz hoje sendo pregada nas igrejas, que não está gerando pessoas quebrantadas, humilhadas, mas está gerando pessoas arrogantes. Mas há uma mensagem da cruz que está pedindo, que está sugerindo que a nossa arrogância seja cravada na cruz do Calvário. E esta mensagem que o apóstolo São Paulo diz aqui: quanto a mim, eu já estou crucificado para o mundo. Eu perdi os meus direitos. Eu perdi o direito de reclamar, de zombar. Eu perdi os meus direitos. Por quê? Porque o versículo de número 14 diz: por meio da cruz, o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. Então, há uma fé, irmãos, que nos chama não para a conquista, mas há uma fé que nos chama para a morte. Você entende o que a Bíblia diz? Que nós devemos ser crucificados também, e que a cruz que Jesus levou no Calvário, essa foi dele, mas há uma cruz que eu preciso encarar, que é minha. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. E cruz aqui não é problema. Cruz aqui não é uma sogra chata dentro de casa. Cruz não é uma dor no rim. Não é isso aí que é cruz. Cruz, irmãos, é a minha disposição de dizer aquilo que Jesus disse no Getsêmani: seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é que é cruz. Veja bem, a mensagem da cruz não gera em nós o desejo de sermos independentes. A mensagem da cruz gera em nós o desejo de sermos crucificados. Agora, vamos e venhamos. Tem muita gente que ainda não foi crucificado. Está vivinho da Silva. Vivinho, vivo. Você encosta nele e ele: opa, não leva o desaforo para casa. Comigo é assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Eu tenho um defeito. Aí a gente pensa assim: eu acho que ele vai admitir que é mentiroso. Sou muito sincero, hipócrita, falso, fariseu. Está vivo. E há uma religiosidade hoje em que as pessoas estão vivas. Há uma religiosidade hoje em que o eu não foi crucificado e que o nosso eu está vivo. E o apóstolo Paulo diz assim: eu quero uma fé que me chame para ser crucificado. Já não sou eu quem vive mais, é Cristo que vive em mim.
porque eu estou crucificado para o mundo. Será? É muito fácil, basta a gente ver uma pessoa reclamando dos seus direitos. Às vezes eu fico prestando atenção, numa fila, no estacionamento de uma igreja, como a gente está vivo, estacionamento da igreja, a gente quer sair na frente de todo mundo, a gente não admite ser trancado, basta a gente ser frustrado um pouquinho, a gente vai sair, tem um carro atrás da gente, a gente diz, porcaria, tem alguém que parou aqui, inconsequente, imbecil. E aí o guardinha que está cuidando do carro diz assim, tenha 5 minutos de paciência, que coisa nenhuma, isso é um... Aí a gente fica, está vivo, precisa ser crucificado. Então nós precisamos ter fé, mas fé não que gere na gente ousadia, mas que faça a gente querer seguir o caminho de Jesus. Porque o exemplo que nós temos que ter na nossa vida cristã não é de Jesus triunfante. O exemplo que nós temos que ter na nossa vida cristã é de Jesus servo. Tem havido uma troca na igreja evangélica nos dias de hoje. Nós queremos um Cristo triunfante. Eu vejo as igrejas pregando, Jesus que vem para pisar a cabeça do diabo, Jesus que vem montado num cavalo branco para reinar sobre as nações. Este Jesus é o Senhor da igreja. Eu digo, não, o Senhor da igreja é outro. É que tem um aspecto de um cordeiro como que se tivesse sido morto. Capítulo 5 do livro do Apocalipse. E quando eu o vi, ele tinha um aspecto de um cordeiro, como se estivesse morto. Que tipo de atitude nós temos que ter na nossa vida? Do crente conquistador, triunfante, que pisa em todas as coisas, ou do servo? Ora, é fácil. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo de número 2, que haja em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Vocês precisam ter a mesma atitude que teve Jesus. Qual? Sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se, tomou a forma de servo, morreu a morte de cruz. Por este motivo, o Pai lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Então, qual é o modelo que nós precisamos ter na nossa vida cristã? É do serviço. Nós temos que continuar aqui na terra, não o ministério do Apocalipse. Nós temos que continuar aqui na terra o ministério de Jesus da Palestina. Fazermos em São Paulo o que Jesus fez lá na Palestina. Sermos em São Paulo igualzinho como Jesus foi lá na cidade de Cafarnaum. Então a igreja não foi chamada para ser essa instituição poderosa, vencedora, conquistadora. A igreja foi chamada para ser uma instituição serva, que dá continuidade ao ministério da Palestina de Jesus. Por isso que os discípulos, quando estavam discutindo quem ia ser o maior, Jesus disse assim, tem um cálice que é para vocês beberem. E eu não sei se vocês estão dispostos a beber. Há um batismo que vocês precisam passar. Há uma cruz que vocês precisam encarar. E nós, irmãos, queremos uma espiritualidade qual? A gente quer a espiritualidade da cocaína. Qual é a droga da moda? Qual é a droga da moda? A droga da moda é cocaína. Que você cheira, eu nunca cheirei, mas me dizem que cheira e o cara se sente elétrico. Consigo. O cara era tímido, ele dá uma cheirada de cocaína, ele se sente o tal. Então ele era uma pessoa tímida, vai numa igreja evangélica, ouve um sermão dos pastores dos dias de hoje, e ele se sente o tal. Devia ser o contrário. Eu fui na igreja e saí de lá quebrado, humilhado, e sentindo que preciso crucificar o meu eu para ser um servo na presença de Deus. Essa é a verdadeira história da Bíblia. É que a gente não quer mais ouvir esse tipo de coisa. Mas esse é o Evangelho. Segundo, nós precisamos de uma fé que rejeita aquilo que eu acabei de falar e adota uma outra postura. Que tem coragem de rejeitar aquilo que eu falei. O que foi que eu falei? Uma fé de exibição, uma fé que é seletiva. Eu falei que o apóstolo Paulo disse que tinha uma fé também que era manipuladora. Isso nós temos que rejeitar. E temos que ter coragem de viver outra dimensão. Veja no versículo de número 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, para o qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. E aí ele diz assim, de nada vale ser circuncidado ou não. Aquela fé que vinha da circuncisão, que vinha dos paradigmas dos fariseus, que vinha da religiosidade dos fariseus, Paulo diz assim, para mim isso aí não vale nada. E eu estou querendo viver outra dimensão. E eu quero viver outra coisa. Irmãos, é interessante que nós, às vezes, dizemos assim, eu quero viver aquilo que a Bíblia fala,
que é a nossa chamada cristã, mas a gente não quer abrir mão das nossas superstições religiosas, nós não queremos abrir mão dos nossos conceitos religiosos, que são da religiosidade popular pagã, nós não queremos abrir mão da nossa idolatria passada, e Paulo diz assim, é preciso abrir mão dessa fé, que é uma fé de fariseu, é uma fé que vem da religiosidade, temos que ter outra postura na vida, e ter coragem de assumi-la. Sabe o que eu quero? Que você cresça nas coisas de Deus, que a sua família, que os seus filhos, que os adolescentes entrem nas suas universidades e tenham coragem de convidar os seus amigos para vir à sua igreja sem ficar com medo de no dia seguinte estar todo mundo rindo dele. E o apóstolo Paulo diz, eu quero, não é porque eu estou rejeitando o fariseu, não é porque eu estou rejeitando um segmento religioso de Israel, é porque eu estou decidido a viver uma outra realidade. E a realidade que eu quero viver é a da cruz do Calvário, é a realidade do Evangelho de Jesus Cristo, que convida homens e mulheres a seguirem a mesma trilha que ele seguiu, para serem também crucificados como ele foi crucificado, para a gente não usar uma cruz no pescoço, mas a cruz servir para crucificar o nosso velho homem, com seus apetites, com os seus desejos, com as suas concupiscências. E o apóstolo Paulo, então, termina dizendo o seguinte, que ser uma nova criatura não é você participar de um ritual mecânico, de tradições e cerimônias. Ser uma nova criatura é ser restaurado, o homem interior, à imagem de Jesus. Eu quero esta fé. Eu quero uma fé que gere em mim o desejo de ser semelhante a Jesus. Veja no versículo de número 15. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser nova criação. O que importa não é você participar do ritual de cantar, glória a Deus. Sabe o que importa? É você ser uma nova criação. O apóstolo Paulo diz, quem está em Cristo Jesus, nova criação de Deus é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O que é fé que nós queremos? Não é essa fé que arranca coisas de Deus. Imagine essa visão da fé. Conseguir coisas de Deus. Conseguir coisas de Deus? Isso não tem nada a ver com o Evangelho, tem nada a ver com Bíblia. Isso é paganismo, isso é religião idólatra. Conseguir as coisas de Deus. Fé bíblica não é a gente se preocupar com isso, é a gente se preocupar em sermos moldados, transformados à imagem de Jesus. Isso aqui é fé. Como é que está a sua vida espiritual? Ah, pastor, estou sendo desafiado a ser transformado de glória em glória até a imagem de Jesus. Aí eu vou ficar satisfeito com essa resposta. Mas eu consegui coisas de Deus? Só me deixa triste quando eu ouço isso. E deixa triste o Espírito Santo. Porque o objetivo do Espírito Santo não é ensinar a gente a arrancar coisas do céu. O objetivo do Espírito Santo é dar balizas para a nossa vida, para que a gente possa viver de tal maneira que ao longo da nossa existência, os valores do reino, os princípios do reino de Deus possam ser incorporados à nossa vida, até que nós possamos refletir Jesus em nós. Quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem de Deus, significa que nós fomos criados carregando as características da pessoa de Deus em nós. Só que essas características da pessoa de Deus em nós foram deformadas pelo pecado, foram destruídas pelo pecado. E aí, quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, é que começa um trabalho de restauração da imagem de Deus em nós. E essa imagem de Deus vai ser moldada, vai ser esculpida, vai ser trabalhada. A nova imagem que vai ser criada em mim é a imagem de Jesus, para que eu seja como Jesus é, para que eu reflita aqui no mundo aquilo que Jesus é. Isso aqui é o objetivo da fé cristã. A imagem é que significa um novo nascimento. Então a pessoa está morta para o pecado, a pessoa renasce para uma nova vida, e esse renascimento é começar um processo de ser uma nova criação de Deus. Então quem mentia não mente mais, quem era iracundo não é mais, quem tinha uma índole odiosa não tem mais, quem era murmurador não é mais, quem era sedutor e sensual não é mais, quem era ganancioso não é mais.
se despiu do velho homem, crucificou a velha natureza para começar um processo de ser gerado nova criação de Deus. Todos nós estamos nesse processo. E mais, é uma obra que Deus ainda não terminou na gente. Estamos começando. Eu quero essa fé, que Deus comece a trabalhar na minha vida para que eu fique mais parecido com Jesus. Esta é a fé que eu quero. Esta é a fé que eu desejo no meu coração. Uma fé que Deus produza em mim o caráter de seu Filho Jesus. Quando isso acontecer, a igreja está conseguindo ser igreja. Nós estamos conseguindo cumprir o propósito pelo qual nós existimos. Enquanto isso não existir, tudo é coreografia religiosa. Se isso não acontecer, nós estamos apenas na mecânica das coisas e não está acontecendo coisa nenhuma. Veja o que o apóstolo Paulo diz: de nada vale ser circuncidado, ter batismo, ter cerimônia, ter santa ceia, de nada vale. O que importa é ser nova criação.